Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, juntamente com os meus irmãos, te agradecendo por este momento, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, nessa data, Pai, que comemora o Dia dos Pais. Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos pela Tua bondade, pela Tua longanimidade para conosco. Nós te agradecemos pela Tua presença que foi e é perceptível aqui neste culto. Nós te glorificamos porque o Senhor é nosso Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias e nós temos visto, ó Pai, aspectos da sua paternidade sendo revelada aqui nessa igreja, nessa comunidade. Nós te glorificamos por isso. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale com os teus filhos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe questões do nosso coração, que saiamos daqui edificados pela Tua palavra, que nós possamos sair daqui um pouco mais crente do que nós entramos, Senhor, e sabemos que isso é possível através da ação do Teu Espírito pela Tua palavra. Portanto, Pai, nós oramos, te apresentando este momento, que o nosso coração esteja aberto, para que possa ouvir aquilo que através do Teu Espírito e da Tua palavra o Senhor quer falar conosco. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Irmãos, eu tenho ciência de que nós estamos aqui diante de pessoas que tiveram uma paternidade saudável, outras uma paternidade infelizmente não tão saudável como deveria ser, e alguns que infelizmente não tiveram a possibilidade e o privilégio de ter um pai, e sua figura paterna acabou sendo outra pessoa, a mãe, a avó, um tio, enfim. Eu tenho essa ciência, mas algo aqui nos nivela, e algo aqui faz com que nós sejamos todos iguais diante de Deus. É o fato de todos nós termos sido adotados pelo Senhor, e nós temos um pai em comum. É muito habitual nós olharmos um para os outros e chamarmos os irmãos de irmãos. Isso é muito habitual na igreja. Só que às vezes a gente não para refletir o peso que tem você chamar alguém de irmão. O peso que você tem de olhar para uma pessoa que congrega na mesma comunidade com você ou que congrega em uma outra comunidade, chamar essa pessoa de irmão. De forma inconsciente, nós usamos muito essa expressão, mas é necessário nós entendermos que quando a gente está chamando alguém de irmão, nós estamos nos nivelando e mostrando que nós temos um pai. O cristianismo crê no Pai que é Deus Todo-Poderoso. O pastor Jerry sempre fala aqui, e isso é verdade, que muitas pessoas elas têm a tendência e conseguem olhar a Deus apenas como divino, mas nós temos a obrigação e o privilégio de olhar para Deus como Pai, e é sobre isso que eu gostaria de conversar aqui com os irmãos. O texto que nós lemos fala a respeito de sermos filhos de Deus. O Espírito que nós recebemos, que é o Espírito de Deus, clama no nosso espírito sobre a questão da paternidade divina. Ele clama no nosso espírito essa expressão Abba Pai, que significa meu Pai, certo? Então a gente vê que a Bíblia, em diversos momentos, ela dá a entender a paternidade divina, só que a gente precisa analisar todos os textos à luz do seu contexto. Uma coisa é a gente pegar um contexto da Bíblia, que é um contexto, por exemplo, imediato, o versículo 15, o contexto dele é o 14 e o 16, é um contexto imediato. O contexto remoto, o contexto do capítulo 8 é o capítulo 7 e o capítulo 9. Mas existe o contexto cultural. Então, algumas coisas que foi falado para os irmãos naquela época, eles entendiam com uma singularidade, com uma especificidade que nós, às vezes, não conseguimos compreender se a gente não pensar com a mesma mente que eles pensavam. E por que eu estou dizendo isso? Porque para nós falar sobre a adoção é uma situação. Falar sobre a adoção com os romanos era uma outra questão. A adoção para nós é algo positivo, é algo, lindo. Eu admiro muito a questão da adoção. Mas querendo ou não, fica infelizmente aquele negócio ainda, mas na princípio essa pessoa ela foi rejeitada e depois ela foi acolhida. Mas no Império Romano funcionava completamente diferente, e eu vou te explicar o porquê. Porque para os romanos, um filho legítimo, ele até poderia, em dado momento, ser rejeitado.
Um filho legítimo para o romano, ele tinha até o 8º ou 9º dia ali aproximadamente, para o pai olhar para aquela criança e escolher se vai usar aquela criança como uma moeda de troca, ou se vai usar aquela criança e dar para alguém, ou se simplesmente ele vai rejeitar aquela criança como seu filho. Ele tinha essa possibilidade de não aceitar o seu filho legítimo, o seu filho biológico. Mas quando o romano adotava alguém, aquela pessoa era naquele momento já feito herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. Não era simplesmente ocupar a posição de filho, era ocupar a posição de filho com todos os direitos cabíveis de filho e ter parte de tudo aquilo que era dele. E outra, ao contrário do filho biológico, ele não poderia de modo algum ser rejeitado. Uma vez que ele era adotado, não poderia reverter essa situação, e isso aqui é maravilhoso para nós. Porque quando Paulo está falando aos romanos, ele traz também essa mesma ideia no versículo 17, que se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, e também co-herdeiros com Cristo. Em outras palavras, se Deus nos escolheu, se Deus escolheu ser nosso Pai, se Deus escolheu para que nós fôssemos os seus filhos, de maneira nenhuma nós seremos rejeitados por Deus. Quando alguém se distancia, pode ter certeza, é por causa da escolha dela, de uma apostasia dela, de um afastamento próprio, mas Deus de maneira nenhuma lança fora aqueles que o Pai traz até Ele. Cristo não lança ninguém fora, e a gente precisa ter essa compreensão, porque há muitos que estão dentro da igreja, que são filhos de Deus, mas vivem como órfãos. Há muitos que têm Deus como Pai, mas eles não entendem aquilo que eles são em Deus e aquilo que eles carregam. Eles não têm noção do Pai que eles têm, e isso é um problema que gera outros problemas na igreja. De pessoas que não sabem quem são em Deus, de pessoas que não entendem a quem elas pertencem, de pessoas que não entendem o Senhor soberano que elas podem chamar de Pai. Para o romano, a questão da adoção, ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela é muito maravilhosa, porque a partir do momento que pegava aquela pessoa e fazia ela o seu filho, portanto a adoção, naquele momento a pessoa era herdeira de tudo e ela de modo algum poderia ser rejeitada. E a partir disso a questão vai ficando ainda mais maravilhosa, porque se nós somos filhos de Deus e Jesus é filho de Deus, logo Jesus é o nosso irmão mais velho. E isso é a base bíblica para nós afirmarmos. Hebreus capítulo de número 2, o versículo 11 e o versículo 12 diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos voltar para o texto. Porque assim o que santifica Cristo, como os que são santificados, nós, são de um, que é o Pai. Por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A paternidade divina é algo tão maravilhoso, que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o teu Deus, mas mesmo assim Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha em dividir essa paternidade conosco. Ele não se envergonha, muito pelo contrário, Ele ama que nós dividamos essa paternidade junto com Ele. Ele é filho do Pai, mas Ele nos chama também para sermos filhos desse mesmo Deus. E isso é maravilhoso. E é por esse fato de que aquele que santifica, Jesus, os que são santificados, nós pertencemos a um, que é o Pai. E por conta desse fato, de nós termos o mesmo Pai, Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, que em todos os momentos no Evangelho você vê Jesus se referindo a Deus sempre como Pai. Jesus, quando ensinava, referia-se a Deus como Pai. Jesus, quando orava, referia-se a Deus como Pai. Jesus, quando fazia algo, Jesus, quando respondia uma pergunta, ele sempre referia-se a Deus como Pai. Porque ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Ele tinha consciência de quem ele pertencia. Ele tinha consciência de que o Pai estava com ele, de que ele veio do Pai. E ele, além de mostrar
essa paternidade através do exemplo. Ele ensina também os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. A oração mais conhecida do mundo cristão é qual? Pai Nosso. Em todos os momentos, quando às vezes ele estava dando uma orientação, ele falava, o vosso Pai. Ou seja, Jesus ensina os teus filhos a olharem para Deus como Pai. Ele ensina os seus discípulos a não olhar apenas no aspecto divino, mas no aspecto da paternidade. E eu já disse e repito, há muitos irmãos que infelizmente não entendem a importância e o privilégio que eles têm de olhar para o único Deus verdadeiro e chamar esse único Deus verdadeiro de Pai. E eu acho maravilhoso porque quando Jesus está no Getsemane, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ele não chama Deus pelo aspecto divino apenas. Ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Sabe, ele entende que como ele é pai, ele pode desabafar, ele pode conversar, ele pode ter um diálogo, ele pode falar daquilo que está em seu coração. Irmão, em nome de Jesus, entenda essa verdade, você tem um pai, você pode desabafar com ele, você pode pedir conselho para ele, você pode aprender com ele, você pode chamar Deus de pai e viver como um filho de Deus. Porque sabe, irmãos, é muito triste ver pessoas que vivem sofrendo, pessoas que vivem deprimidas, vivem ansiosas, porque não conseguem olhar para Deus como Pai, que não conseguem olhar e entender que há um Deus que te escolheu para ser filho dele. A gente não é filho natural do Senhor, a gente não é algo que emanou de Deus para a terra, não, nada disso. Nós somos pessoas que Jesus olhou e falou, eu quero adotar esse aí como meu irmão. E o pai olhou e falou, eu quero esse aí como meu filho. Nós somos filhos adotivos, portanto, o pai nos escolheu para sermos os seus filhos. Então Jesus, ele nos ensina a olharmos para Deus como pai. Ele nos ensina a olhar para Deus como um pai. E nós precisamos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Sabe, o desempenho do ministério de Jesus foi tão extraordinário porque ele tinha essa concepção. Não simplesmente pelo fato dele ser Deus, mas pelo fato dele entender a paternidade de Deus. Ele entender isso, entender quem ele era, porque em Mateus capítulo 3 você vê o batismo de Jesus, e o Espírito desce em forma corpórea de pomba, o céu se abre, ele ouve uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. No capítulo seguinte você vê o Espírito levando ele para o deserto. E qual é a tentação do diabo? É sempre em cima da identidade de Jesus. O pai falou uma coisa, mas o diabo vai tentando em cima daquilo. Pode ter certeza que isso também vai acontecer com você, meu irmão. E eu tenho certeza que já aconteceu. O diabo querendo mexer nesse aspecto da sua vida espiritual. Ele não quer que você olhe para Deus como pai, porque ele sabe que no momento que a gente passa a olhar para Deus como pai, toda a nossa vida espiritual muda. Você se torna mais crente, você se torna mais íntimo, você se torna mais santo. Por quê? Porque você já não olha mais como uma questão apenas divina. Você olha no aspecto relacional. Eu posso conversar com meu pai, eu posso pedir conselho para o meu pai vai me exortar, o meu pai me ama, o meu pai provê. Você olha no outro aspecto, no aspecto relacional desse relacionamento com Deus. É por isso que o ministério de Jesus foi longe. Só que a grande questão é que na sociedade tem se criado a mentalidade que é todo mundo filho de Deus. E isso é um ledo engano. Quem pensa assim está muito enganado. Filho de Deus é aqueles que aceitaram a paternidade de Deus. A pessoa vive uma vida toda errada, não quer saber de Deus, ela não é filho de Deus. E Samuel, mas como você fala um negócio desse? João capítulo 8 deixa isso bem claro. Os judeus olharam e falaram assim, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, vocês não são filhos de Abraão, que vocês fossem, vocês iam me aceitar. Não, nós somos filhos de Deus. Não, vocês não são, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam ouvir o que eu estou falando, vocês iriam me receber. Vocês querem fazer a obra do vosso pai e quer agradar o vosso pai. Não, nós somos filhos de Deus, sim. Não, vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a obra do vosso pai. Efésios capítulo de número 2 diz que éramos por natureza filhos da ira como os outros também são. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus,
mas pela sua graça e pela sua misericórdia, nós somos hoje filhos de Deus. A gente era talvez a escória da sociedade, talvez nós éramos aqueles que estavam longe, aqueles que estavam distantes, aqueles que estavam vivendo uma vida de órfão, mas hoje em Deus nós podemos viver essa vida diferente e sermos agora filhos de Deus. Você não era, agora é, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então a gente precisa se apegar nessa identidade que o Senhor nos deu, que nós somos filhos de Deus, e isso nos nivela. Não tem, irmãos, na igreja lugar para arrogância, não tem na igreja lugar para soberba, não tem na igreja lugar para orgulho, de achar que porque a minha operação, como diz o apóstolo Paulo, dentro do corpo é diferente, que eu sou mais e melhor do que os outros. Não, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, nós temos todos a mesma paternidade. Nós temos todos a mesma paternidade. E isso é muito importante nós falarmos, isso é muito bom a gente se atentar. Na igreja está todo mundo nivelado, é todo mundo filho de Deus. O que acontece é que alguns parece que ainda não aceitaram essa realidade. Sabe, as nossas orações às vezes são muito ensaiadas, são muito bonitinhas. Por quê? Porque a gente às vezes não entende que a gente está falando com o nosso Pai. Entende? A gente às vezes não percebe isso aí. A gente está falando com o nosso Pai, com o nosso Deus, cara. Que você pode, Deus não vai ficar lá chateado se você na hora da oração, você titubear um pouquinho, porque, como diz o pastor Ed René, quando faltam as palavras para a oração, é que realmente começou a oração, porque você entrou numa atmosfera que ela é completamente sobrenatural. Então, quando você não tem mais palavra, é ali que começa a oração, porque você está falando com o seu Pai, irmão. Você foi enviado para pregar o evangelho, não foi por qualquer pessoa, foi pelo seu Pai. Quando você dobra o joelho e ora, você não está falando simplesmente com nada, você está falando com o seu Pai. Então reconheça isso em nome de Jesus na sua vida, meu irmão. E a partir disso a gente pode trabalhar aqui de forma rápida 3 aspectos dessa paternidade divina. 3 aspectos dessa paternidade. Porque nós não éramos filhos. Fomos feitos filhos porque aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então somos feitos filhos de Deus. Tanto é que a parábola do joio e do trigo, que é uma das únicas, na verdade são 2 parábolas que Jesus explica, a do joio e do trigo é uma delas. E ele fala sobre o trigo, que são os filhos do reino. Só que o joio é os filhos do maligno. E no dia da ceifa, que é o dia da vinda de Cristo, o Senhor vai pegar e vai se cumprir a palavra de João Batista, que o Senhor vai lançar no fogo o joio. Ou seja, há na sociedade os filhos de Deus e os filhos do maligno. Só que para nós que aceitamos essa paternidade divina, a gente precisa entender algumas questões, porque até o momento aqui eu tenho falado de um aspecto que todo mundo se agrada. Você pode falar com o seu pai. Deus, o soberano, é o seu pai. Eu não sei aqui quem na época da escola, às vezes, quando era pequenininho, arrumava uma sede e falava assim, eu vou falar para o meu pai. Por quê? Porque você olha para o seu pai como uma referência de um herói. Então a gente tem essa percepção. Mas como todo bom pai, e o Senhor sendo a referência disso tudo, o primeiro aspecto da sua paternidade é a disciplina e a correção. Como o nosso pai, ele nos disciplina e nos corrige. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais naturais, biológicos, na verdade, por pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que texto extraordinário. Eu tenho certeza que acontece já com você, porque acontece comigo, acontece todo filho que tem uma paternidade saudável, ou um pai que exerce essa paternidade saudável, dá um sermão no filho.
dá uma correção, um castigo, mas isso é falta de amor? Quando você pega o seu filho, coloca ele de castigo, quando você pega o seu filho, dá um puxão na orelha dele e fala umas coisas bravo, é porque você não ama ele? É porque você não gosta dele? Ou é muito pelo contrário, é porque você ama e você quer que seu filho cresça e seja um adulto excelente, um homem de Deus, que você faz esse tipo de coisa? Sabe? Porque você sabe que se ele continuar com os comportamentos que eles estão, ele vai ser uma pessoa que não vai trazer orgulho, ele vai ser uma pessoa que vai te trazer tristeza, ele não vai ser um bom cidadão, ele não vai ser um homem de Deus. Se ele continuar, então você precisa corrigir. E Deus, como nosso Pai, faz isso com a gente. De vez em quando, mesmo depois de convertido, a gente começa a dar umas tropeçadas no meio do caminho, e Deus tem que chegar e nos corrigir, Deus chega e nos disciplina, mas isso é para que nós sejamos participantes da sua santidade, diz o texto. A forma de Deus fazer com que a gente evolua na nossa vida espiritual, que a gente cresça, que a gente passe a viver em santidade é através da disciplina e da correção. É por isso que tem culto que você chega aqui e Deus fala sobre consolo, Deus fala sobre amor. Mas tem dia, parece que misericórdia. Uma mensagem dura. Às vezes você passa umas situações na sua vida que você percebe que é Deus te tratando o seu orgulho, tratando as suas perspectivas, tratando diversas coisas na sua vida. É o Pai disciplinando, é o Pai dando um presta atenção, é o Pai falando para você assim, ó filho, tá no caminho errado, eu não quero você com essas amizades. Você já ouviu o seu pai falando, eu não quero você com essas amizades, eu não quero você fazendo isso. E Deus é esse Pai que faz isso com a gente. Eu não quero essa profissão, eu não quero esses amigos, eu não quero essa conduta, eu não aceito esse tipo de comportamento. E tudo isso é porque nós somos filhos. E o texto diz, se vocês estão sem disciplina, se vocês estão sem tudo isso, sem esses puxão de orelha do Pai, é porque vocês são bastardos, vocês não são filhos. Porque a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é Deus entregá-lo aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. É isso que muda a perspectiva de Asaf, que está lá, lamentando, porque os ímpios vivem uma vida maravilhosa e ele como cristão só sofre. Até que ele diz, até que eu entrei no santuário e eu vi o fim deles. Ou seja, Deus entregou eles, no final esses caras vão morrer e vão para o inferno, em outras palavras. Deus colocou eles em terreno escorregadio, em qualquer momento eles podem morrer e vão passar a eternidade toda longe de Deus. Mas quem é filho é disciplinado. Para o filho a coisa é mais embaixo, para o filho tem repreensão, para o filho tem disciplina, para o filho tudo isso é sinal de amor. Então quando você perceber na sua vida que Deus está tratando algumas coisas, que Deus está apertando algumas coisas, quando você perceber que está sendo disciplinado, se sinta amado, não se sinta rejeitado não. Deus só faz isso com aqueles que Ele recebe por filho, meu irmão. Deus só faz isso com aqueles que Ele recebe por filho. E você veja que a referência do texto é justamente levar para a questão da paternidade biológica aqui na terra. Os nossos pais, segundo a carne, nos repreendiam conforme eles achavam que era necessário. E essa repreensão faz com que a criança fique triste. O texto mesmo diz isso e a gente vive isso. A criança fica triste, a criança fica amuada, a criança fica na dela, a criança fica chorando naquele momento. Mas eu tenho certeza que quando crescer, vai agradecer a Deus pelo que o Pai fez por ela. E da mesma coisa nós. Se Deus não tivesse às vezes nos puxado, se Deus às vezes não tivesse nos repreendido, nós estaríamos completamente perdidos, meus irmãos. Se isso acontece na paternidade biológica, imagina na paternidade divina, o quanta coisa ruim Deus nos protegeu de fazer por causa da sua disciplina e da sua correção. Quanta coisa errada na vida a gente não deixa de fazer, porque Deus está nos corrigindo e nos açoitando, porque Ele nos recebe como filhos. Eu lembro até hoje, eu lembro da cena, eu lembro de tudo. Eu comecei a pregar e comecei a receber um monte de convite na época, e aquela idiotice de pregador jovem fica meio soberbinho e tal, né? E aí eu estava num dia, eu fiz alguma brincadeira que meu pai não gostou. Meu pai me falou tanta coisa, mas tanta coisa. Eu lembro até hoje que eu comecei a chorar. E eu agradeço até hoje quando eu lembro disso pelo meu pai ter feito aquilo. Porque se ele não fizesse, talvez hoje eu estaria, sabe, meu coração foi blindado de todo qualquer tipo de orgulho e soberba por causa daquele sermão, que na hora, eu vou te falar, eu pensei, meu Deus, meu pai não me ama para falar um negócio desse para mim. Sabe, aquele sermão
do sermão mesmo. Era melhor que ele tivesse me batido. Aquele sermão doído, sabe? Que eu chorei na hora quando ele falou. Mas aquilo foi muito importante para mim. E sabe o que eu aprendi? Deus continua fazendo a mesma coisa comigo, Deus continua fazendo a mesma coisa com você. De vez em quando Ele puxa a nossa orelha, Ele dá o nosso sermão. E lá na frente você agradece: Pai, obrigado pelo Senhor não ter deixado eu fazer aquilo. Pai, obrigado pelo Senhor ter me falado aquilo. Pai, obrigado pelo Senhor não ter deixado eu seguir esse caminho. Pai, obrigado por o Senhor não ter deixado eu fazer aquilo que eu queria. Sabe, a gente precisa olhar para essa questão da correção como Deus nos protegendo, porque um pai, quando fala um não para um filho, ele está protegendo ele. Deus, da mesma forma, quando Ele nos fala não, Ele está nos protegendo. O meu sonho era ser policial militar, eu não tinha plano B, era isso que eu tinha decidido fazer na minha vida e já era. Eu ia passar e pronto. Não tinha plano B, eu não pensava em outra profissão, não pensava em outra coisa, eu só falava: eu vou ser policial militar e já era. E Deus chega e fala assim: não. Irmão, mas foi anos lutando. Eu falava: beleza, não. Dava uns 2, 3 meses, eu falava: pô, saiu o edital do concurso, sabe? Lutei, só que eu aprendi uma coisa: que quem luta contra Deus perde, e quem luta contra Deus sempre vai perder. E eu perdi essa luta, e glória a Deus por isso, meus irmãos. O pai disse não para mim, eu não gostei, foi triste na época, e hoje eu entendo porque Deus falou não para mim, e eu vivo muito feliz com isso, e glória a Deus por isso, meus irmãos. Sabe, isso eu tenho certeza que acontece na sua vida, na vida de todo cristão. Correção. Deus nos disciplina porque Deus nos recebe como seu filho. A gente tem que parar de olhar para a correção de Deus como algo simplesmente severo, como algo simplesmente que traz dor, que traz tristeza, e a gente começar a olhar como um sinal de proteção. Esse é o primeiro aspecto da paternidade divina. Segunda é a provisão. O pai é a figura que para a criança provê tudo. O pai é a figura que para a criança, se ela quiser alguma coisa, é para ele que ela tem que correr. Sabe? E nós precisamos olhar a Deus nesse aspecto. Nós vivemos numa sociedade aonde é impregnado na cabeça das pessoas que ela tem que vencer na vida. Vencer no quê? E é colocado uma pressão social na cabeça das crianças desde pequena, o que elas vão ser quando crescer. E esse vai ser, essa identidade está atrelada a uma profissão. É uma pressão psicológica, é uma pressão social em cima de diversas coisas na nossa vida. E nós, como pai de família, a gente se preocupa com diversas coisas que a Bíblia nos orienta que a gente não deveria se preocupar, porque a gente tem um pai. E a gente se preocupa com diversas coisas, a gente se preocupa com o que a gente vai comer, a gente se preocupa com o que a gente vai vestir, a gente se preocupa onde a gente vai dormir, mas a palavra diz em Lucas 12, vocês não precisam estar inquietos por essas questões, porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Em outras palavras, às vezes a gente fica tão preocupado, quebrando a cabeça, e Deus está falando assim: ó, se acalma. Eu sou seu pai, eu vou prover tudo que é necessário para você viver. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar a moradia, não vai faltar os recursos necessários. Por que, Samuel? Porque Ele é um Deus provedor. Se te ensinaram que dinheiro é segurança, te ensinaram errado. Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: diga aos ricos desse mundo que não ponham o seu coração na incerteza das suas riquezas, porque por uma má aventura a pessoa pode perder tudo. A nossa confiança não está na provisão, a nossa confiança está no provedor, que é o nosso Pai. Isso eu sei que é difícil para nós. É difícil você olhar e não ter ali, e você confiar: pô, mas Deus vai dar um jeito de ter, porque Ele falou na palavra dele. Mas você olha, não tem. É difícil, eu entendo que é difícil, mas a gente precisa confiar no nosso Pai. A gente precisa confiar no nosso Pai. Eu aprendi a nadar depois, mas meu pai, quando ele ia me ensinar a nadar, eu não confiava muito não. Vai, Mu. Meu pai me chama de Mu, né? Vai, Mu. Vem, confia no pai. Eu não confio. Sabe, poderia ter aprendido a nadar mais cedo, por ter confiado, mas não confiei, então não aprendi a nadar mais cedo. Entende? É isso que a gente faz.
Algumas coisas a gente poderia estar num nível de espiritualidade muito maior se a gente confiasse no nosso Pai, mas às vezes a gente não confia, então a gente continua no nível lá embaixo. Mas hoje, em nome de Jesus, começa a confiar no seu Pai, começa a acreditar que Ele cuida, que Ele provê, que Ele está no controle de todas as coisas saem do controle das tuas mãos, mas elas continuam rigorosamente no controle da mão do nosso Deus. Eu sempre me preocupei na questão da educação financeira, de não gastar mais do que você ganha, coisa básica de investimento e tudo mais. Só que parece que depois que eu casei, eu estou conhecendo Deus de novo, sabe? Eu estou conhecendo tudo de novo. Porque minha esposa sabe disso, eu me preocupo pra caramba com essas questões. Só que mesmo você estudando e fazendo tudo certinho, teve um dia que eu olhei assim na geladeira e falei, amor, essa mistura aqui não vai dar não para esse mês. Aí eu percebi que ela também ficou meio assim, aí eu lembro até hoje, irmãos, eu mandei mensagem pro meu pai, com o coração doendo, porque eu não gosto, e aí eu falei, pai, eu tô meio preocupado assim, meu pai fez um pix, aí eu já fiquei tranquilo, né? Falei, opa, dia 20 eu recebia o vale da empresa, porque eu recebo dia 5, dia 20, eu fiquei com o coração tranquilo. Aí sabe o que aconteceu? Chegou dia 20, eu não gastei o dinheiro, tinha mistura na geladeira ainda. Aí eu olhei para a Gisele, eu fiquei indignado, não fiquei, amor? Aí fiquei bravo dentro de casa. Eu falei, eu não acredito nisso, essa mistura tinha que ter acabado. Eu falei, essa mistura não acabou, e eu fiquei indignado, eu não entendi o que tinha acontecido, porque ela viu a ideia de que ia acabar e não acabou. E aí, irmão, aí entra na lição anterior, a correção, né? Deus puxando a orelha. Eu falei, poxa, mas preocupado todo... Mas está escrito na palavra que Ele alimenta as aves do céu, Ele não deixa os seus filhos sem o alimento. Sabe, aquilo me deu um start, eu conversei isso com a Gisele, eu conversei isso com a minha esposa. A gente continua se organizando, a gente continua a fazer tudo, mas quando a gente percebe que, sabe, as coisas não estão andando como a gente gostaria, a gente só descansa em Deus, porque a gente sabe que o nosso Deus é um Deus provedor, o nosso Pai nos provê aquilo que é necessário para nós. Depois de um tempo veio uma outra questão, nunca faltou aluguel, mas naquele estava faltando um valor específico, porque eu tinha voltado de férias, aí eu já fiquei mais tranquilo. Tinha que pagar o aluguel na quinta-feira, na quarta-feira me chamaram para pregar na quinta. E eu não cobro para pregar, mas o irmão me pegou e falou assim, Samuca, você consegue vir ministrar aqui? Quanto você... Eu falei, irmão, é o seguinte, se você quiser me abençoar, eu mando o pix, você manda o que você sentir no coração. E ele me mandou justamente o que estava faltando no aluguel. Então assim, irmão, é extraordinário o que Deus faz. A gente se preocupa, mas a gente tem um Pai que está cuidando de nós. Deus é um Deus provedor. Eu acho extraordinária a vida do profeta Elias. Porque Deus provê na vida dele através de corvo. Deus provê na vida dele através de viúva. Deus provê na vida dele através de anjo. Mas Deus sempre arruma um jeito de socorrer ele na hora que ele precisava. E eu sinto no meu coração de falar isso aqui para a nossa igreja. Deus também tem cuidado todos os meses dessa igreja. O nosso Pai não deixará faltar nada. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos acalmar. Porque o nosso Deus sabe do que a gente precisa. E em todos os momentos foi Ele provendo tudo. E Ele vai continuar provendo nessa casa, no nome de Jesus, meus irmãos. E por fim, para a gente concluir e terminar, primeiro aspecto da paternidade divina, correção e disciplina. Segundo, provisão, cuidado. E por fim, que sem esse último, nenhum dos primeiros faz sentido. Nenhum dos primeiros tem valor algum. O terceiro aspecto da paternidade divina é o amor pelos seus filhos. Deus nos ama. É o versículo mais conhecido da Bíblia, é o versículo mais extraordinário do mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo João, agora escrevendo ele mesmo, porque até então ele está... Em João 3,16 ele está falando, escrevendo o que Jesus falou para Nicodemos, mas aqui é o próprio João falando, 1 João capítulo 3, do versículo 1 e 2, vede
quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha a primeira expressão: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, você tem Deus como Pai, tudo por causa do amor que Deus escolheu ter pela sua vida. A Bíblia diz no Salmo 103 que assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E a gente tem uma história na Bíblia, uma parábola que eu acho que resume tudo isso aqui, dessa questão do amor, que é a parábola do filho pródigo. O capítulo 15 de Lucas é só para ensinar para nós que a alegria em Deus por um pecador que se arrepende. Ele começa falando sobre uma ovelha, ele parte para a parte da dracma, mas ele termina falando sobre um filho e um pai. De um filho que foi para longe do pai, de um filho que gastou tudo que tinha dissolutamente, viveu de forma irresponsável, mas que um dia, vendo toda a situação, decidiu voltar. E quando decidiu voltar, veio com o discurso todo ensaiadinho. Só que quando ele chegou perto do pai, não deu tempo dele falar o discurso dele. Ele estava todo sujo, ele estava todo, mal cheiroso, e o pai chega e beija ele. O pai abraça ele, por quê? Porque mesmo ele longe, o pai ainda amava ele. Deus não te ama mais agora, Fernando, do que te amava quando você estava sujo lá. É a mesma proporção de amor. Porque quando o Fernando e quando o Ricardo e quando todos a gente veio, a gente estava na mesma situação daquele filho pródigo. A gente estava sujo, a gente estava vindo de uma vida toda deprimida, a gente estava vindo de uma vida toda errada. E a gente chega com aquele discurso para Deus, achando que a gente ia convencer Deus com as nossas palavras. E Deus chega e abraça, Deus chega e moe os das vestes, Deus chega e recepciona, Deus chega e manda fazer a festa. Por quê? Porque é um pai que ama e que está recebendo o filho que estava perdido. A gente não pode ser o irmão mais velho que não entende o amor do pai pelo com o outro. Às vezes nós somos, mas nós não deveríamos ser. Esse que está dentro da casa do pai, mas que ele vivia como órfão. Eu tenho te servido há tantos anos, olha a ideia dele sobre a questão da paternidade. Eu tenho te servido há tantos anos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me divertir com os meus amigos. A única diferença dele para o outro é que o outro foi, e ele queria ir. Entendeu? Essa é a única diferença. Mas olha, ele está vendo que o pai está fazendo pelo outro e ele está indignado. Porque para ele o pai não fez aquilo com ele. Porque para ele, e o pai fala, mas todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, você poderia usufruir de tudo, você não usufrui porque você não quer. Você é filho, você está aqui dentro, mas você vive como órfão. E a gente não pode ser assim, irmãos. Nós temos um pai. A gente não pode ser o irmão mais velho da parábola, aquele que fica olhando a situação e fala, mas parece que Deus ama mais o fulano do que mim. Mas Deus poderia ter feito isso por mim. Mas Deus poderia ter preparado. Não, mano, foge disso aí, que isso aí é coisa do capeta. Foge dessa ideia aí. O pai nos ama. E a gente precisa aprender a usufruir de tudo aquilo que o pai proporciona a nós. De tudo aquilo que o pai nos possibilita. Porque, como eu iniciei a ministração e encerro ela falando sobre isso, quando você chama alguém de irmão, o que você está declarando é que vocês têm o mesmo pai. Então, o vínculo que nós temos não é só o vínculo de alguém que congrega na mesma igreja do outro. Não é 2 vezes por semana, às vezes um pouco mais devido a algum evento, a gente se reúne lá dentro, a gente ouve um menino lá falando, a gente ouve um outro lá cantando. Não, é comunhão, é irmandade. O sangue que te purificou, me purificou. O Espírito que habita em você, habita em mim. O Evangelho que você creu é o Evangelho que eu creio. E o seu Pai é o meu Pai. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus falou contigo nesta manhã, irmãos. Boa essa palavra, né? Boa essa palavra. O Pai
Você pode falar que o Pai é seu, mas você nunca vai poder excluir que o Pai é nosso. O Pai é nosso, que a gente sinta-se amado, acolhido por este Pai maravilhoso a quem nós servimos.